E a gente vai abordar o tema da cosmovisão cristã sob o aspecto de como o cristão deve lidar com a cultura. E para isso, a gente vai pensar um pouco sobre o que é cultura. Então, o que significa cultura? Tem vários aspectos, mas a gente vai trabalhar um aspecto bem básico de cultura. Cultura é um complexo de hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, isso é cultura. Qualquer empreendimento humano é cultura. Disso aí nós temos que ciência, tecnologia, gastronomia, as artes, a literatura, tudo isso é cultura, o trabalho. Como é que nós, como cristãos, lidamos com cada uma dessas áreas? Entretenimento, cinema e tudo mais. Então, para ajudar a gente a responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é vida espiritual? Vida espiritual. E para ajudar a gente a responder essa pergunta, eu vou fazer uma segunda pergunta. Qual a sua ocupação? O que é que você faz de segunda a sexta? Ou de domingo a sexta? O que é que você faz para ganhar a sua vida, o seu sustento? Você trabalha em quê? Você só estuda? Tem alguém aqui que tem como ocupação, geralmente 8 horas por semana, de segunda a sexta, trabalhar para Deus? Queria ver as mãos. Tem alguém aqui que tem como ocupação, de segunda a sexta, você trabalha para Deus? Ok. Poucas pessoas. Os demais, vocês fazem o que durante a semana? Vocês trabalham no tráfico de entorpecentes? Vocês torcem pelo Flamengo? Vocês fazem o que tão errado assim na vida de vocês que não fazem para Deus? Toda vez que eu pergunto, e há mais de 5 anos que a gente fala sobre cosmovisão cristã em vários lugares do Brasil, toda vez que eu pergunto sobre isso, a reação é a mesma. Ninguém acha que trabalha para Deus. Essa mentalidade precisa mudar. A gente acha que trabalhar para Deus é só um trabalho de tempo integral, como pastor, obreiro. O que a Bíblia traz sobre essa questão? A Bíblia coloca que tudo o que nós fazemos é para Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, verso 5, Moisés escreveu que Deus chamou pessoas para fazerem pintura, desenho, e ele encheu essas pessoas do Espírito de Deus para fazerem essas coisas. Então Deus chamou pessoas, colocou o seu Espírito nelas para fazerem artesanato, arte. Então você vê aí o próprio Deus colocando o Espírito dele para fazer essas coisas nas pessoas, para as pessoas realizarem cultura. Veja aqui o que diz Projeto das Nações, página 50. Jesus viveu para honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida. Sua obra começou por consagrar o humilde ofício do operário de labuta para ganhar o pão cotidiano. Quando trabalhava ao banco de carpinteiro, fazia tanto a obra de Deus como quando operava milagres em favor da multidão. Belíssimo isso. Então, Jesus, quando ele veio aqui e trabalhava como carpinteiro, ele fazia tanto o trabalho de Deus quando ele estava curando as pessoas. Veja o que diz mais Paulo, Colossenses 3, 22 e 24. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Veja o conselho que Paulo deu para os escravos. E a escravidão nunca foi um ideal de Deus. Claro que é muito diferente da escravidão que você tinha aqui no Brasil, por exemplo, 1500 e pouco. Mas, ainda assim, não era o ideal de Deus. Mas como Deus nunca dá um passo maior do que aquele que nós possamos acompanhar, e a escravidão era algo muito arraigado nas culturas antigas, ok, já que existe, como é que você, como escravo, vai servir a Deus mesmo sendo escravo? E ele disse, não façam bem feito somente quando seu senhor terreno estiver observando. Façam bem feito porque antes de ser servo desse senhor terreno, você é servo de um senhor celestial.
Então, você vai fazer aquilo de todo o coração, como para o Senhor, porque é de fato a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Quando você lida com a cultura, quando você trabalha, por exemplo. Então, quando nós estamos no nosso trabalho, fazendo uma planilha, eu tenho que ter consciência de que aquela planilha eu não estou fazendo prioritariamente para o meu chefe. Estou fazendo para Deus. Se é um trabalho digno, correto. Então, mas meu chefe não me paga bem, ele me trata mal. Não importa. Paulo falou aquilo para os escravos. Você procura outro emprego ou reivindica um salário melhor, não sei. Mas enquanto estiver ali, faça com excelência, porque é para Cristo. E não somente a forma como você executa o seu trabalho, mas também a forma como você pensa o seu trabalho e a sua área de atuação. Bruno falou aqui sobre psicologia, o Anderson falou aqui sobre ciência. Então, como é que nós vamos pensar cada área em que nós estamos inseridos? Será que a fé cristã não tem nada a dizer sobre a matemática, por exemplo? Claro que tem. Deus é o criador da matemática. Será que a fé cristã não tem nada a dizer sobre engenharia de softwares? Claro que tem. Então, por exemplo, se você está na área de pedagogia, você vai ter pontos de contato e você vai ter também pontos que se chocam com a fé cristã. E é necessário que você, como cristão, entenda quais são esses pontos e possa identificá-los, porque muitas vezes a gente entra numa área e a gente não dá a mínima, muitas vezes, para o que é dito lá. De modo que eu frequento a igreja todo sábado, domingo, quarta-feira, muitas vezes, mas lá na universidade eu escuto coisas que são completamente contrárias à minha fé e eu sequer me dou conta disso. Somente quando o professor fala que Deus não existe, aí, eita. Mas tem muitas coisas, por exemplo, se você está na área de pedagogia, e aí Rousseau, Bruno inclusive citou hoje mais cedo, Rousseau, que é chamado do pai da pedagogia. Rousseau tinha uma ideia, uma frase célebre dele, que é: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E aí vários métodos de ensino, vários métodos pedagógicos se baseiam nessa cosmovisão. A cosmovisão é a sua lente pela qual você lê o mundo. Grosso modo é isso. Então, se eu estivesse aqui com lentes cor-de-rosa, como é que eu estaria enxergando vocês? Cor-de-rosa. Azul, da mesma forma. Então, a gente, quando olha para o mundo, olha com lentes. Pode ser as lentes do marxismo, que é uma cosmovisão. Vários tipos de lentes existem ao nosso redor. E a cosmovisão, ela vai sempre militar pela sua atenção, por um espaço no seu coração. A cosmovisão que você tem é a inclinação do seu coração. É aquilo que tira seu sono ou aquilo que restaura o seu sono. É aquilo que faz com que você defina o que é certo e errado. Essa é a sua cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. A grande questão é, a nossa cosmovisão como cristãos está sendo bíblica ou não? A forma como nós pensamos nosso trabalho, o entretenimento, é simplesmente uma forma que nós reproduzimos, que nós compramos do mundo, ou é o que a Bíblia diz sobre o trabalho, sobre o lazer, sobre as artes? Mensagem aos Jovens, página 193, diz o seguinte: os que necessitam ser vigiados e trabalham apenas quando cada dever lhes é especificado, não pertencem ao número dos que serão chamados bons e fiéis. Então, a forma como você executa o seu trabalho demonstra a sua cosmovisão. E aí, a gente muitas vezes pensa assim: não, mas no meu trabalho eu sou uma pessoa muito ética. Eu não roubo, eu não passo a perna em ninguém. Perfeito, continue assim. Mas será que é apenas isso? É apenas nisso que se manifesta a sua cosmovisão? Porque se for, então não tem diferença nenhuma você ser cristão ou não, porque tem muita gente que não é cristã e é uma pessoa muito correta, muito decente moralmente. A grande questão é que o cristão vai pensar a sua área de atuação e vai trazer aquilo para glorificar a Deus. Essa é a questão. Então, nós servimos as pessoas por meio do nosso trabalho também. O salmo, aquele salmo bem famoso que você tem, inclusive,
deve ter um pano de prato na sua casa que tem esse salmo. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, como é que o Senhor edifica a casa? Pelo trabalho dos que edificam. O trabalho dos pedreiros, dos carpinteiros, dos marceneiros. Como é que o Senhor guarda a cidade? Pelo trabalho dos policiais, dos guardas. Uma economia também decente, que faça com que não aumente tanto o número de problemas sociais. Então, há uma educação. Então, tudo isso faz com que nós possamos atuar nas nossas áreas, servindo o outro, sendo um recepcionista, sendo uma dona de casa. Não importa, tudo isso é para Cristo também. Então, voltando àquela pergunta que nós fizemos, vida espiritual. Se você perguntasse para alguém dos tempos bíblicos, Moisés, Daniel, Paulo, ei, vem cá, como é que vai sua vida espiritual? Muito provavelmente a resposta dele seria, como é? Vida espiritual, não sei do que se trata. Porque na mentalidade bíblica, não existe uma vida espiritual. Não existe uma vida material. Os autores bíblicos não pensavam assim. Mas se não existe uma vida espiritual na Bíblia, de onde a gente tirou isso de ficar falando minha vida espiritual? De onde é isso? Isso vem daqui, do dualismo platônico. Quem viu a palestra de Anderson mais cedo, viu que ele tratou sobre qual era a visão de mundo grega. Então, para o grego, não foi o Deus Todo-Poderoso que criou o mundo material, que Platão chamava de mundo sensível, que era possível perceber por meio dos sentidos. Você pode ver, tocar, cheirar. Esse mundo material não foi criado por Deus, Deus Todo-Poderoso. Demiurgo veio, um Deus menor, e criou a matéria. A matéria não era boa, elevada. Então você tinha dois mundos, dois âmbitos de existência. O mundo material, que era mau, e o mundo espiritual, que Platão chamava de mundo das ideias, que era bom. Você vê essa diferença em muitas coisas. Na própria visão do ser humano, na antropologia grega e na antropologia bíblica. Na Bíblia, o ser humano é um todo indivisível, com aspectos, sim, físicos, mentais e espirituais, mas que se conectam. Nós sempre falamos com adventistas com relação à saúde, não é à toa, né? Porque a gente quer ser mais bonito que todo mundo. É porque a Bíblia trata o ser humano como um ser integral. A Bíblia vê o ser humano de maneira holística. Então, por isso que você vê as visões de mundo gregas, são simplesmente, olha, a morte é uma libertação. Quando você morria, o seu corpo, que aprisiona a sua alma, libertava a sua alma e a alma podia rumar para regiões celestiais superiores. Essa é a visão grega e não a visão cristã. Para a visão cristã, a morte é um inimigo e não uma libertação da alma desse invólucro material que a aprisiona. Então, você tem várias discordâncias. Por quê? Porque você tem essa dicotomia. Um mundo dividido em dois. Um mundo material mau e um mundo espiritual bom. Os gregos pensam assim. Isso faz sentido na cosmovisão grega. Não deveria fazer sentido na nossa cosmovisão como cristãos. Porque a Bíblia, como o Anderson também mencionou, quando você vai para o primeiro capítulo da Bíblia, Deus criando o mundo material, Ele disse, e viu Deus que isso era bom. Você vê lá nas cartas de João, uma disputa que existia com relação a heresias protognósticas que estavam surgindo no meio cristão. Era o pessoal dizendo que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque a carne não era má? Como é que Deus ia encarnar? Então, João fala, olha, aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Porque a visão deles do corpo era má. E aí você tem até mesmo Paulo falando, olha, vocês não podem ficar se deitando com prostitutas. Isso para a gente parece óbvio. Mas para as pessoas naquela época, não. Porque se a alma
era aquilo que era superior e o corpo era algo inferior, então Deus não dizia respeito à minha relação com Deus com o que eu fazia no meu corpo. E aí o cara achava, tudo bem eu ir dormir com a prostituta. Aí Paulo fala, opa, não senhor. O seu corpo pertence a Cristo. Cristo comprou o seu corpo é valoroso, não é mau. Ele criou o seu corpo e comprou com sangue o seu corpo. Então veja, essa divisão entre vida espiritual e vida material, entre corpo e espírito, não é bíblica, é pagã, é grega. Não somente isso, o iluminismo também fez com que a gente ficasse mais separado ainda, com que a gente compartimentalizasse mais ainda a nossa vida. Porque com as ideias iluministas, Deus deixava de ser o centro para ser o homem, e o homem tinha que ser a medida de todas as coisas. Você então, a partir daí, vai trabalhar com a seguinte ideia: a sua vida espiritual, que nem existe, mas a sua vida espiritual fica retida ao âmbito particular da sua existência. O restante é a sua vida secular. Aí sim, você lida com isso no âmbito público, mas a vida espiritual não. É uma coisa de foro íntimo que fica restrita à sua individualidade. Não é assim que a Bíblia trata. Essa questão de vida espiritual e vida material faz com que nós enxerguemos a nossa vida como gavetas, compartimentos em que quando eu quero cantar um hino, eu vou e abro o compartimento da fé. Mas quando eu quero fazer uma prova na universidade, eu vou e abro o compartimento da razão. A Bíblia não coloca assim, porque o Senhor do Espírito é Senhor também do corpo. O Senhor da redenção é Senhor da criação também. O Senhor do céu é também Senhor da terra. Cristo é Senhor de tudo. Houve um filósofo cristão chamado Abraham Kuyper, que ele disse que não há um único milímetro no universo que Cristo não possa olhar e dizer, é meu. Tudo pertence a Cristo. O seu trabalho pertence a Cristo. Aquilo que você assiste, aquilo que você estuda, pertence a Cristo. Tudo é dele. Lutero dizia que o trabalho do agricultor na lavoura não era menos importante do que o trabalho do pastor no púlpito. Isso a reforma trouxe também, resgatou essas ideias, porque nada está fora do senhorio de Cristo. Uma vez eu vi um pastor falando o seguinte, ele estava contando algo que tinha acontecido num distrito que ele pastoreou, em outro estado, e ele disse assim, olha, teve um distrito que eu pastoreei, uma menina que engravidou do namorado. Até aí tudo bem, é uma surpresa, mas ele falou, ela engravidou do namorado no tanque batismal. Menino, o SAMU teve que parar na porta da igreja porque o povo estava morrendo. No tanque batismal. Meu Deus! Qual é a ideia por trás disso? De que Jesus está mais no tanque batismal do que no sofá da casa dela. Porque a gente vive nessa dicotomia que a gente comprou de ideias mundanas, pagãs. Então, para a cosmovisão bíblica, não existe diferença entre o púlpito e o banheiro da igreja. Cristo está lá do mesmo jeito. Aqui existe uma certa mística, né? Porque o púlpito é onde Deus está, mas não é assim que funciona. Você tem, por exemplo, né, na Bíblia, você não tem passagens sequer igualando a igreja a prédios. Esse lugar aqui não é mais santo, não é mais espiritual do que lá fora, do que na rua. Não é. A Bíblia nunca falou assim. A igreja sempre eram as pessoas. Atenção para não confundir com a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Não as paredes, não a alvenaria aqui. Somos nós. O corpo, a comunidade. Não eu sozinha, mas eu e você, todos nós juntos. Somos igreja. Não o prédio e nem as pessoas individualmente, mas o corpo. Então, isso é igreja. E aí quando a gente pensa, não, mas aí tem coisas que podem ser feitas na igreja e lá fora não, ou vice-versa, coisas que eu posso fazer lá fora e aqui não, pensamentos que eu posso ter lá fora e aqui não. Sempre essa dicotomia, porque lá fora é a minha vida material, Platão, e aqui é a minha vida espiritual.
E a Bíblia não trata assim. Veja, por exemplo, o que diz esse livro de história. Exploremos a Basílica Cristã por dentro. Era uma réplica exata da Basílica Romana, usada pelos magistrados e oficiais romanos. As basílicas cristãs possuíam uma plataforma elevada de onde os clérigos ministravam. A plataforma tinha uma elevação com vários degraus. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? Não parece aqui? E aí, quando chegava o imperador romano, que era adorado como Deus, ele adentrava a Assembleia juntamente com seus ministros e todo mundo se colocava de pé. Já viram isso em algum lugar? A entrada da plataforma é mais ou menos assim, né? E aí, então, agora é pagão fazer entrada na plataforma, então isso é pecado fazer. Não, não é pecado. Mas é pecado se dizer, tem que ter, porque aqui é um lugar mais espiritual e mais... Não. Isso aí são vestígios do paganismo. E hoje não há problema fazer, porque nós não fazemos isso para adorar o imperador. Mas, espero também que ninguém faça para adorar o pregador ou o cantor. Né? Mas não há problema no rito em si. Só que a gente às vezes coloca os ritos como sendo, não, temos que fazer isso aqui porque aqui é mais espiritual do que lá fora. E não somente isso, não é só que a igreja é mais espiritual. Tem pessoas que pensam que dentro da igreja tem lugares mais espirituais do que outros. Por exemplo, aqui é o Santíssimo. Aí onde vocês estão é o lugar santo. Lá fora é o átrio. Como se a igreja fosse uma cópia do tabernáculo no deserto, uma cópia do santuário no Antigo Testamento. Mas é assim que funciona, é assim que é a igreja. Veja também esse livro de história, o que ele diz. É interessante que a maioria dos edifícios das igrejas modernas possui cadeiras especiais para o pastor e seus auxiliares, situadas sobre a plataforma atrás do púlpito. Assim como no caso do trono do bispo, a cadeira do pastor geralmente é a maior. Tudo isso são vestígios da basílica pagã. E aí, você tem a ideia de que aqui é mais santo do que lá, porque você tem uma hermenêutica problemática. Você acha que isso aqui é uma continuação do tabernáculo do Antigo Testamento. E não é. O tabernáculo no deserto, o santuário do Antigo Testamento tinha a função de apontar, simbolizar, prefigurar quem? Cristo. Cristo é a realidade daquelas sombras. E uma vez que você já tinha aquelas sombras ali e a realidade estava aqui em pessoa, você vê que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que não há essa distinção, não há essa separação. Mas aí a gente continua fazendo essas separações. E isso dificulta demais na hora de lidarmos com a cultura. Porque a gente compra essas ideias de locais que não são bíblicos. Veja o que diz a Bíblia. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso aqui não é a habitação de Deus, porque Deus mora aqui e não está lá fora. Deus é onipresente. Diferente dos deuses pagãos, que são deuses territoriais, o Deus das florestas, o Deus do rio, o Deus dos mares. Nosso Deus está em todo lugar e em todas as áreas em que nós adentramos como cristãos, no nosso entretenimento, no nosso trabalho, em todo lugar. Veja o que diz mais a Bíblia. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Isso aqui era um escândalo para um grego, porque o corpo era mau. Mas aí Paulo diz, o corpo de vocês é santuário de Deus. Deus mora no corpo de vocês. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Isso aí nos mostra também uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Você vê isso, por exemplo, aqui em 1 Pedro 2, quando ele fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Isso também quebra alguns mitos que nós temos. Por exemplo, porque o pastor é que é o espiritual, porque ele é sacerdote. Mas o pastor na Bíblia tem a função sacerdotal? Não. Ao menos não mais do que eu e você. Porque todos nós somos agora sacerdotes. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote ele prefigurava, apontava para o sacerdócio superior, que era o de Cristo. O livro de Hebreus fala de Cristo como o nosso único sumo sacerdote. Então, se eu acho que o pastor é também sacerdote, nesse sentido do Antigo Testamento, e eu não sou, mas o pastor é, eu estou acabando com a doutrina basilar na fé adventista, que é a doutrina do santuário. Eu jogo fora o livro de Hebreus. E aí eu acho, não, que a oração do pastor é mais poderosa, porque ele é pastor, ele é o sacerdote, ele que é o espiritual, e nós que somos os leigos, né, a gente está abaixo do clero. Não é assim que funciona na Bíblia. Todos nós somos sacerdotes. Porque qual era a função lá no Antigo Testamento do sacerdote? Ele faz isso aqui, ó, sacrifícios. E você faz também? Sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós apresentamos nosso corpo, que para o grego é mau, mas para a fé cristã é bom, porque saiu das mãos de Deus. O nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, constantemente. Então, onde você estiver, você é uma oferta a Deus. A gente pensa assim, não, mas porque aqui é o altar. Também não é altar aqui. Ah, é pecado chamar de altar? Não, já se popularizou, mas tem que saber que o altar na Bíblia era o local em que acontecia o sacrifício. Você não vê aqui o pregador imolando um bode aqui, né? Espero que ninguém tenha visto. Seria traumatizante. Mas, no Antigo Testamento isso era feito. Então, ali era o altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um lugar elevado, somente. Mas, no Antigo Testamento, aquilo ali sim era um altar. Mas, se eu sou agora a oferta, se o meu corpo é uma oferta viva, santa e agradável a Deus, onde eu estiver, vai ser um altar. Onde eu estiver, vai ser algo que eu estou fazendo para Deus, diante de Deus, e devo fazer da melhor maneira possível, de maneira pensada a glorificar a Deus. Então, essa doutrina aí, sacerdócio universal de todos os crentes, é universal, porque é em todo lugar, e é de todos os crentes, porque todo crente deve exercer esse sacerdócio, porque todos nós estamos oferecendo nosso corpo como sacrifício a Deus. Então, todo ato humano é praticado diante de Deus, o que significa dizer que é um ato de culto ou de rebeldia. Não há outra coisa. Não há dicotomias aí. Tudo que nós fazemos é para Deus. Se nós formos pessoas que nascemos do Espírito, se nós somos não apenas criados por Deus, mas temos agora uma nova vida em Cristo. Então, a verdadeira espiritualidade não tem hora nem lugar marcado, nem pessoas marcadas para exercê-la. Porque onde eu estiver, eu estou realizando um ato espiritual de adoração, e com o que quer que eu esteja fazendo. Então, ou é um ato de culto, ou de rebeldia. Os filmes, o trabalho que eu realizo, tudo é para a glória de Deus na vida do cristão. Então, nós temos aí uma vida cultica. Tudo que nós fazemos é um culto de adoração. Porque a Bíblia diz, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Veja, Paulo, ele tirou isso aí, sabe de onde? De um poema pagão. E ele colocou isso aí era hino a Zeus. E Paulo pegou, tirou os Zeus e disse que era em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Paulo soube lidar com a cultura. Você vê várias citações de autores pagãos que Paulo redime. E ele coloca em uma nova perspectiva.
E eu pergunto a você, se nele, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos, pode haver alguma coisa que não é para Deus, que não é para Cristo. Então, essa fica essa pergunta aí para vocês, nosso tempo esgotou, e eu faço um chamado para que você pense cada área da sua vida como sendo para Cristo, porque de fato é a Cristo, o Senhor, que você está servindo quando você lida com a cultura. Cristo, ele disse: Pai, eu rogo que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. E muitas vezes a gente quer sair do mundo, porque a gente quer fazer muitas vezes um retiro espiritual. Às vezes prefere como um monge lá, se retirando da cidade. Claro que isso tem um aspecto positivo, mas não porque a gente tem que se retirar e se afastar da poluição do mundo. Não! Devemos adentrar o mundo, a cultura e redimir essas áreas para Cristo. Então, por que você vai fazer o Enem amanhã? Ou porque você fez o Enem ou você pensa em fazer? É simplesmente para ter um status social, porque essa profissão é boa, dá dinheiro, dá prestígio? Ou é para Cristo, porque eu quero servir as pessoas por meio da minha profissão e glorificar a Cristo por meio daquilo que eu faço? Não há nenhum milímetro no universo que Cristo não possa reclamar como sendo dele. Que a nossa vida também seja esse culto de adoração a Deus constante, porque nele vivemos, nos movemos, existimos.